Bom dia, está começando mais uma aula de ciências dos sextos anos aqui com a professora Luciane. E o tema de nossa aula hoje é rochas e fósseis. Vamos conhecer mais um pouquinho do nosso planeta Terra, por dentro e por fora. Para falar de rochas, dos tipos de rochas, nós vamos iniciar um pouquinho falando o que é rocha da nossa aula passada. As rochas são um agrupamento de minerais, tá? E nós temos aqui três tipos de rochas: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Vamos começar então com as rochas denominadas de magmáticas. Nós temos aí um sinônimo. Magmáticas também são conhecidas como rochas ígneas ou rochas eruptivas. Como que essas rochas são formadas? Elas são formadas pelo resfriamento, ou seja, a temperatura vai abaixar, e solidificação do magma. Lembrando que o magma é rocha derretida devido às altíssimas temperaturas. A temperatura vai mudar, então essa rocha ela vai passar por um processo de resfriamento. Só que essas rochas elas podem então se solidificar de duas formas, ou seja, elas podem se solidificar aqui abaixo da crosta terrestre, tá? A camada superficial da Terra, abaixo, ou ela pode se solidificar, esse magma se solidificar acima da crosta terrestre. Quando essa rocha se solidifica abaixo da crosta terrestre, lá no manto, lá na segunda camada, nós chamamos então essa rocha de rocha intrusiva. Mas quando esse magma sai por um vulcão, ou seja, ele sai aqui pela crosta, por meio de um vulcão, por uma fissura na crosta terrestre, então nós chamamos essa rocha de magmática extrusiva. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Nós temos aqui o basalto, que se solidifica aqui de fora da crosta, tá? Por um vulcão. Já o granito se solidifica lá dentro, na segunda camada, que é o manto. Nós temos o segundo tipo de rocha, chamado de rochas sedimentares. Como que elas são formadas? Elas são formadas, então, pela fragmentação ou quebra de uma rocha. O que faria com que essa rocha se quebrasse? Por exemplo, umidade, temperaturas ou outro fator biológico também poderia fazer com que essas rochas se quebrassem. Depois, essas rochas vão ser transportadas. Elas vão ser transportadas, pode ser pelo vento, pode ser por água. E elas vão se acumular. Se acumular onde? Obviamente, elas vão se acumular num ponto mais baixo, onde a água vai levando elas vão se acumulando num ponto mais baixo, um relevo aí mais baixo. E depois elas vão se acumulando e outras formando então novas camadas, porque vão se acumulando sedimentos e sedimentos em cima deles, então formando o que nós chamamos de camadas, formadas então por esses sedimentos que foram quebrados e transportados. E essas camadas vão sendo formadas devido a um acúmulo aí, uma pressão sendo feita aí em cima desses sedimentos, formando então o que nós chamamos de rochas sedimentares. Por último, nós temos aí as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são formadas pela transformação de qualquer uma dessas duas, seja da magmática ou seja da sedimentar. Essas rochas anteriores, como eu disse, elas vão sendo transformadas, ou seja, uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar passa por um processo de temperatura muito elevada ou uma pressão muito forte e elas vão formar então as rochas que nós chamamos de rochas metamórficas. Então, o que eu tenho aqui de exemplo? Nós temos aqui uma rocha magmática. Nós temos uma rocha que foi originada então pelo resfriamento e solidificação do magma, o chamado granito. Quando esse granito passa por muita pressão e por muita temperatura, ele vai dar origem então a uma nova rocha, nós chamamos de rocha metamórfica. O nome dessa rocha é o gneiss. Aqui nós temos alguns exemplos de rochas, dos três tipos de rochas magmáticas. Essas três rochas aqui de cima, feldspato, granito e diórito, elas são formadas então pela solidificação do magma, tá? Lá dentro, lá no manto. Já essas três aqui de baixo, o riólito, o andesito e o basalto, são rochas formadas pela solidificação do magma de fora da crosta terrestre por meio de um vulcão. Já as rochas sedimentares, elas são formadas então pelo acúmulo aí dos sedimentos. Nós temos aqui, por exemplo, o argilito. O argilito é formado pelos sedimentos de argila. O arenito é uma rocha sedimentar formado então por sedimentos de areia. Ou o conglomerado, que é formado então por sedimentos de balastros. Tá? Então, aqui nós temos alguns tipos de rochas sedimentares. O que elas têm em comum? Elas são formadas pela desintegração, ou seja, houve uma quebra de um determinado tipo de rocha, ela foi transportada e foi acumulando em camadas, fazendo uma pressão aí nessas camadas, uma camada por cima da outra, formando as rochas
sedimentares. Já as rochas metamórficas são formadas pela transformação ou de uma rocha magmática ou da rocha sedimentar. Aqui nós temos então um exemplo, o calcário. O que é o calcário? O calcário está aqui, o calcário é uma rocha sedimentar. Sob pressão e temperatura, o calcário vai dar origem ao mármore. O arenito e o argilito, o que eles são também? Nós temos aqui ó, o argilito e o arenito, são rochas sedimentares. Sob pressão e temperatura, o arenito dá origem ao quartzito e o argilito dá origem ao xisto. E aqui nosso último exemplo de rocha metamórfica é o granito, que é uma rocha magmática. Sob pressão e temperatura, ele então vai estar originando o que nós acabamos de ver, a rocha metamórfica denominada de gneiss. Os fósseis. O que é um fóssil? Um fóssil é um resto ou um vestígio de um ser vivo. Para que é importante a gente estudar ou conhecer os fósseis? A partir dos fósseis nós podemos conhecer melhor o nosso planeta, como que eram os seres vivos, se eles passaram por alguma mudança, se eles têm algum grau de parentesco, seres que viveram há muito tempo com os seres de hoje, ou se eles têm alguma característica, alguma transformação, que os que viveram há muito tempo comparando com os de agora. Onde que nós encontramos fósseis? Os fósseis podem ser encontrados somente dos três tipos de rochas, nas rochas sedimentares. Por que eu não encontro, então, fósseis em rochas magmáticas e nem metamórficas? Devido a dois fatores. Muita pressão podem estar estragando, tá? Deteriorando os fósseis e também, além das temperaturas, as pressões, os dois fatores, então, que podem estar destruindo os fósseis. Então, nós encontramos fósseis somente em rochas sedimentares. Também nós podemos encontrar, além de rochas sedimentares, nós podemos encontrar fósseis também no gelo, porque eles podem estar conservando, então, os restos do ser vivo. Ou ainda nas resinas de árvores, o que nós conhecemos como âmbar. Nós temos aqui outros exemplos, além aqui de cima de ossos, dentes, aqui nós temos algumas pegadas, nós temos rastros, nós temos pinturas, as chamadas pinturas rupestres. Tudo isso são fósseis. Nós temos aqui conchas e carapaças, nós temos penas, troncos e até folhas, então tudo são considerados então fósseis. E o que é fossilização? Fossilização vem do termo fósseis e quer dizer que são os processos que transformam os restos de um organismo em um fóssil, ou restos ou vestígios, né, de um ser vivo. Aqui nós temos alguns exemplos de fósseis, tá, que são preservados em determinadas substâncias. Aqui nós temos o mamute preservado no gelo, nós temos o mosquito preservado na resina da árvore, no âmbar. Nós temos aqui uma flor preservada em sedimentos, aqui uma borboleta também preservada em sedimentos, e aqui nós temos a garra de uma ave, possivelmente de uma ave, aqui preservados aqui no interior de uma gruta, de uma caverna. Os combustíveis fósseis são resultados da decomposição dos seres vivos. Quem é que faz essa decomposição? São os micro-organismos, os fungos e as bactérias. Só que essa decomposição dos seres vivos é feita sob condições específicas, ou seja, ao longo de milhares de anos, aqui nós temos dois fatores que vão fazer com que esses seres vivos sejam decompostos, tá? Os dois fatores são pressão e calor. Nós consideramos os combustíveis fósseis como combustíveis não renováveis. Por que não renováveis? Porque eles demoram demais para serem formados. Aqui nós temos um exemplo nessa foto. Nós temos aqui o oceano, nós temos aqui seres vivos. Podem tanto ser animais quanto plantas. Depois, quando mortos, tá? Eles vão aqui para o fundo do oceano. Sedimentos e areia vão sendo acumulando por cima dele. Camadas de areias e de sedimentos vão acumulando aqui. Alguns fungos e bactérias vão decompondo, então, esses restos de seres vivos. E aí eles vão sendo transformados ao longo de milhares de anos, eles vão sendo transformados nesses exemplos que nós temos aqui. Pode se transformar, por exemplo, em gás natural, pode estar sendo transformado esses restos de seres vivos decompostos em carvão mineral, ou também em petróleo, que são os principais combustíveis fósseis. Por exemplo, o petróleo é muito utilizado como combustível dos carros, para a produção aí da parafina, no caso aí das velas, para a produção de asfalto ou de solventes também, como usado muito em tintas, para a produção de alguns óleos, como o óleo diesel. Já o carvão mineral, ele é muito utilizado para a produção de energia elétrica ou também a fabricação de aço. E nós temos aí o gás natural, muito utilizado aí como combustível, aí diverso para nossas casas, para algumas indústrias ou mesmo
para alguns carros também. Nós temos carros fabricados aí que usam o combustível gás natural, que é bem menos poluente do que o petróleo, tá? É uma fonte alternativa aí para a gente evitar a poluição também. E é isso aí. Eu coloquei então essa foto, que é a foto do bondinho aí do Pão de Açúcar, que se localiza lá no Rio de Janeiro. Nós temos aqui essa rocha aqui, ó. Grande parte dessa rocha é formada de gneiss. E o que é o gneiss? Vamos relembrar. O gneiss, então, é uma rocha denominada de rocha metamórfica, porque ela veio de uma outra rocha, tá? Uma rocha aí denominada de ígnea, né? Pela solidificação do magma e sob dois fatores, temperatura e pressão, o granito, então, se transformou, então, nessa rocha gneiss, que grande parte, então, do bondinho aí do Pão de Açúcar é formado de gneiss. É isso aí, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Abraços e até a próxima.